Você já parou para pensar o quanto você pode impactar a vida de uma pessoa de maneira positiva? Eu era uma criança, né? Terrível. A minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. O meu pai era uma pessoa muito trabalhadora, meu pai trabalhava demais. Mas as coisas eram muito difíceis, né? Porque meu pai teve. Embora eu não sei se a gente já morou os 10 numa casa só, mas meu pai teve 10 filhos. E desses 10 filhos, né, conforme ia tendo idade, a gente ia saindo para trabalhar. Eu sou a nona desses 10 filhos. As coisas eram muito difíceis, né? Eu tenho 37. Então, nessa época, morando em uma roça, tudo era muito difícil, tudo era muito complicado, mas a gente era, né, vivia conforme dava, né? Então, minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. O meu pai, ele era apaixonadíssimo pela minha mãe, ele amava minha mãe. E depois que a minha mãe morreu, ele disse que seria fiel a ela até a morte. E ele, de fato, foi. Meu pai faleceu em 2020, a minha mãe faleceu há mais de 30 anos atrás. E o meu pai foi viúvo todo esse tempo. Ele nunca arrumou namorada, nunca arrumou ninguém. A gente não teve madrasta, né? Porque meu pai, ele era muito convicto, né? Para ele, casamento era um só e que ele seria fiel à minha mãe até a morte. Meu pai era um exemplo de pessoa esquisito, né? Em 2020, ele faleceu, né? Ele foi vítima de um câncer, mas em 2018, acho que foi 2018, ele teve, né? Ele teve um AVC, ele teve sequelas e ele precisava andar de cadeira de rodas. E depois que descobriu o câncer, ele precisou de um tratamento mais intenso ainda. Ele fez radioterapia, ele precisou usar fralda, usar sonda, muita coisa, né? Ele passou por muita coisa, ele sofreu bastante. E nessa pequena família de 10 irmãos, né? Como eu já disse, eu sou a nona dessa galera, tem um irmão mais novo do que eu. A minha mãe, inclusive, ela faleceu no parto, porque era para ter mais gente ainda, né? Era para ser aí pelo menos uns 11, né? E porque a criança faleceu também. E nós tivemos que aprender a viver, né? Só que eu não vou falar pelos meus irmãos aqui, né? Eu vou falar por mim, porque é um relato da minha vida. E nessa de crescer sem mãe, né? O meu pai, apesar de ser uma pessoa extraordinária e ser muito trabalhador e ter muitos méritos, né? Porque ele teve muitos méritos, mas ele começou a beber muito, né? Também depois que a minha mãe faleceu. E nós dois tínhamos um relacionamento bem conturbado, porque eu era uma criança bem terrível e ele era um adulto incompreensível. Eu também não era fluxicheira, né? Eu realmente desses 10 só eu dei trabalho para ele demais, né? Os outros talvez tenham dado, mas nenhum tanto quanto eu. Mas, enfim, né? Cá estamos nós. E ele trabalhou na roça até se aposentar. Ele criou os 10 filhos, né? Como dava. E então lá em casa qualquer coisa era luxo, porque não era só ter 10 filhos, né? Era ter 10 filhos morando na zona rural, morando na roça. Então tinha muita coisa que a gente tinha em fartura, né? Aquilo que a terra produz era fartura, mas o resto tudo era luxo. E durante toda a minha infância e adolescência eu dormi com meu pai, porque lá em casa era uma casa que tinha 3 cômodos. E não tinha lugar para todo mundo dormir, né? Então eu dormi com meu pai durante toda a minha infância e adolescência, eu me recordo. Acho que teve uma época só, minhas irmãs fizeram um quarto para mim. Elas tentaram me mimar, né, do jeito que deu. Eu lembro disso. E o meu pai era uma pessoa extraordinária, né? Hoje eu faço questão de dizer que eu dormi com meu pai durante todo esse tempo, porque hoje a gente sabe que tem pessoas que não deixariam, né, um filho ou uma filha dormir com o pai, mas o meu pai, ele era de um caráter maravilhoso, assim, e eu dormi com ele todo esse tempo, e graças a Deus, ele nunca mexeu comigo. Algumas coisas para ele eram inegociáveis, né, e eu sou muito grata assim, né, por depois de adulta, né, reconhecer as qualidades do meu pai, porque quando eu era criança e adolescente, eu não era, né, eu não tinha esse reconhecimento todo, né, mas meu pai, ele era uma pessoa de um caráter maravilhoso. E o meu pai ele não só tinha 10 filhos,
né? Ele não só teve essa renca de filho, como ele ainda aceitava pessoas em casa, né? Eu tenho várias primas que ficavam na minha casa e para ele, né, nunca teve problema. Eu nunca vi o meu pai falar, né, jogar na cara de alguma prima minha que estava em casa. Na minha ele já jogou, mas a das minhas primas eu nunca vi, né? Então lá em casa era uma casa que sempre tinha espaço para mais um, que sempre tinha mais um prato de comida. E meu pai era desse jeito, né? Minha avó também é uma pessoa que teve dois filhos somente, né? A minha avó que eu conheci é mãe da minha mãe. E a minha avó teve a minha mãe e o irmão dela. E a minha avó criou outras crianças. Então, né, sempre teve assim esse que é a mais, né? Sempre teve essa percepção de ajudar pessoas de alguma forma, mesmo não tendo tantas condições assim. Eu acho que essa quantidade de gente lá em casa, né, só provava pra gente mesmo. Meu pai era um cara de muita fé. E isso mostrava pra gente que Deus realmente é Jeová Jireh, né? É ele que provê, porque humanamente era impossível. Meu pai, ele era apaixonado por futebol, ele torcia, né, pelo Cruzeiro. E a gente também, né? Só tem dois que eu não sei de onde tirou, que um torce pro Santos e o outro pro Atlético Mineiro.